Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é juros compostos. E aí vocês já perceberam que nas aulas anteriores nós trabalhamos a parte inicial da matemática financeira. E aí trabalhamos com vocês os juros simples. Hoje nós vamos aprofundar mais essa temática de juros compostos. Peço a vocês que façam as suas anotações e, posteriormente, vamos tirar as suas dúvidas em cima das atividades que está sendo proposta aí. Tudo bem? Então venha comigo para a aula de juros compostos. Acompanhe o nosso material. No sistema de juros compostos, deve-se calcular os juros no fim de cada período, formando um montante sobre o qual se calcula os juros do período seguinte, até esgotar o tempo da aplicação. E aí é comum nós chamarmos de juros sobre juro. E aí vocês percebem, já no início da definição de juros compostos, que no juro simples você trabalhava somente o capital aplicado à taxa e ao tempo, certo? Já aqui nós vamos ter um pouco mais de cuidado, porque o juro ele vai ser trabalhado da seguinte maneira: a cada montante da qual nós formos calcular, o juro ele vai estar incidido, certo? E aí vocês vão perceber que a cada momento que nós trabalharmos da aplicação, os juros vai aparecer. Além disso, é possível perceber que o método usado na resolução, o cálculo de mês a mês, não é conveniente para o prazo longo. E aí vocês sempre façam um comparativo da definição de juros simples e juros compostos para que vocês percebam a diferença que há entre esses dois termos. Acompanhe como calcular no sistema de juros compostos qual será o montante produzido por um capital aplicado a uma taxa ao período, no fim de T período, que é o tempo. E aí vocês vão perceber na telinha que nós temos aí, por exemplo, no primeiro período, nós vamos ter no início um capital e também teremos um juro a descobrir. Então, nesse caso, o montante no fim do período, vocês terão essa formulazinha que está proposta aí, que é o montante 1 igual ao capital mais a taxa vezes o capital. E aí vocês vão perceber que, ao se trabalhar a distributividade nessa fórmula, vocês terão que o montante 1 é igual ao capital vezes 1 mais a taxa. Tudo bem até aqui? E aí, se eu, por exemplo, for trabalhar mais um período em uma situação qualquer, então nesse caso nós vamos voltar ao início, que será o montante que foi trabalhado no período anterior, e nós vamos acrescentar o juro. Então, nesse caso, nós vamos ter que o montante 2 será igual ao montante 1, que foi calculado anteriormente, mais a taxa incidida no montante 1. Isso incide dizer que o montante 2 é igual ao capital vezes 1 mais a taxa. E isso tudo será elevado ao quadrado, por ser o segundo período. E se aparecer outro período, certo? Então nós vamos pegar no início e como nós já temos o montante 2, nós vamos aplicar a taxa vezes o montante 2. E aí nós vamos ter um novo montante. E esse montante 3 será descrito da seguinte forma, que o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao cubo, por estar no terceiro período. E assim isso vai acontecer sucessivamente. E aí, como é descrito na matemática, nós vamos trabalhar o enésimo termo. Então, veja só, nós temos que observar aqui que essa sequência do capital
do montante 1 e do montante 2 até o enésimo termo, ela vai gerar uma PG, uma progressão geométrica, onde nós vamos ter a razão, que será 1 mais o tempo. Tudo bem? Então, nesse caso, no fim do tempo, em algum período, o montante será da seguinte maneira, que você vai encontrar. Generalizando, nós vamos ter que o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa e elevado ao tempo. Então, essa é a fórmula que nós teremos para os juros compostos. E aí, os juros compostos, ele vai ter a taxa aí, um capital inicial, e aí vamos transformar esses N período em tempo, em um montante que é dado na fórmula que nós explanamos ainda há pouco. E ainda nós podemos escrever que no início de um juro composto, o capital aplicado à taxa ao período, ele vai produzir um juro e gera um montante, por sua vez, no fim do T período, ou do tempo período, certo? E aí, nesse caso, nós vamos ter que o juro será igual ao montante menos o capital. Tudo bem? Bem, gente, para que vocês compreendam toda essa dinâmica da generalização dos juros compostos, nós trouxemos aqui um exemplo para vocês perceberem como reage uma situação e como é produzido essa generalização dos juros compostos. Então, verifique na situação que nós temos um capital de R$40 mil e ela foi aplicada a uma taxa de 2% ao mês, durante 3 meses. E aí vem o comando da questão, que é qual foi o montante no fim dos 3 meses. Então, nesse caso, vocês vão perceber que no juro simples, nós vamos calcular 2% de 40 mil. E aí você vai ter, na verdade, que transformar esses 2% em números decimais para que você possa multiplicar por 40 mil. E aí nós vamos ter um resultado de 800. E esse 800 é os juros produzidos em um mês. Dado esse cálculo, vocês tomarão esses juros de 800 e multiplicarão por 3 meses. E aí ele vai gerar um juro produzido de 2.400. E aí você vai pegar o capital inicial, que era 40 mil, somar mais esse juro. E aí você terá um montante de R$ 42.400. Então, nesse caso, esse valor ele é o montante ao final de 3 meses. Tudo bem até aqui? E aí, nesse caso, nós podemos também utilizar essa mesma situação e ampliar os nossos conhecimentos para os juros compostos. Então, nesse caso, você vai ver que no sistema de juros compostos, ela vai se dar de forma diferente. Então, acompanha aí. No primeiro mês, como é trabalhado nos juros compostos, é tempo dividido em vários tempos, para vocês terem a percepção de como esse juro vai se comportar. Então, olha só, no primeiro mês, nós vamos calcular 2% de 40 mil. E aí nós já havíamos calculado já no juro simples, que era 800. Isso no primeiro mês. E aí você pegará esses 800 de juro e somará o capital inicial. Então, nesse caso, nós teremos 40.800. Isso é um montante no final do primeiro mês. Mas acontece que no segundo mês, nós vamos retomar esses 2% do montante anterior. Então, nesse caso, qual será 2% do montante anterior? E aí vocês estão vendo na telinha que o valor é de R$ 816 produzido no segundo mês. Então, esse é o juro. E aí eu vou somar esse valor ao montante anterior. Então, nesse caso, nós teremos 40.800 mais R$ 816. E aí ele vai gerar um montante no segundo mês de 41.616.
E se nós tivermos um terceiro mês? Certo. E aí nós vamos pegar novamente o montante anterior do segundo mês e extrair os 2%. E aí nós vamos ter de juro produzido no terceiro mês de R$ 832,32. Vamos pegar novamente esse juro produzido do terceiro mês e somar o montante anterior. Então, nesse caso, nós teremos aí R$ 41.616 mais R$ 832,32, que vai gerar um novo montante de R$ 42.448,32. Então, nesse caso, vocês vão perceber que no comando da situação aí, da questão, ele diz que qual é o montante no final do terceiro mês. Então, nós já chegamos na resposta. A resposta é que no terceiro mês nós teremos um montante de R$ 42.448,32. Tudo bem até aqui? Gente, agora olha só a situação aqui se eu for utilizar a fórmula de juros compostos, como é bem simples. Primeiro, você trabalhará a retirada dos dados. E aí você vai perceber que nessa situação nós temos o capital, a taxa e o tempo. Tudo bem até aqui? Então você vai fazer isso de igual maneira como fez lá em juros simples. Então, obtendo aí a fórmula de juros compostos, nós vamos substituir os valores das variáveis. Então, nesse caso, o montante será igual a 40.000, que é o capital inicial, vezes 1 mais 2% ao mês, e esse valor da taxa, mais 1, estará elevado ao tempo, que nesse caso é 3. E aí você vai fazer toda essa expressão, a resolução dessa expressão, e aí nós vamos ter um valor exato de R$ 42.448,32, conforme nós trabalhamos anteriormente para demonstrarmos a generalização da fórmula de juros compostos. Tudo bem, gente? Pessoal, hoje a nossa abordagem foi juros compostos. Eu peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas acerca da matemática financeira, façam as atividades propostas lá na plataforma Eduque e uma boa aula. Até a próxima!